Olá, nação! Este é o seu Fla 10 Notícias Drops, trazendo as notícias do momento do Mengão. Antes de começar, pedimos a vocês para dar um like neste vídeo, para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade sobre o Flamengo para vocês. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal Fla 10, se inscreva para não perder mais nada sobre o Mengão. Possibilidade de assistir a um Flamengo e Vasco na resenha com esses caras aqui, né? Que conhecem Flamengo, Vasco, conhecem essa rivalidade. E outra coisa, Pedrinho, que eu gostaria de compartilhar com quem está em casa é o perfume do Paulo Nunes, mas não inventaram a televisão que transmite cheiro ainda, né? Eu achei que era o grafite, né? Porque o grafite é que chega assim. O grafite também chega... Mas hoje o Paulo chegou chegando. Mas foi essa. Aí o que o Pedrinho colocou, é fato isso, a ajuda do grafite. Eu fui esperto, né? Fui nele ali, o que é, qual que é essa parada aí, ele me passou. Você vê que, né? Você vê que um estimula o outro, né? O alto nível de um. Contagia. Né? Muito bem, mas assim, ali no camarim já estava um ambiente bom, perfumado, e aqui continua. A trinca tá boa, um meio-campista, um homem de beirada. Isso. E o goleador, o telespectador. O número 9. Um telespectador para ficar vendo os dois. Muito bem, vamos falar do Campeonato Paulista, que hoje teve um encerramento, né? Ali já com tudo definido. Campeonato Carioca não, né? Aí outra lógica, hoje valia a vaga na semifinal. O Vasco tinha uma missão difícil, fazer 2 gols no Flamengo. Conseguiu equilibrar o primeiro tempo, Pedrinho, mas não a ponto assim de dar um susto mesmo no Flamengo. Competiu bem no primeiro tempo, né? Teve 2 finalizações do Nenê, né? Uma pegou de cruzado ali de fora da área onde o Hugo fez a defesa, e o Flamengo chegou bem ali num lance que teve 2, 3 oportunidades seguidas com Pedro, Gabigol. Ele competiu bem, eu acho que ele tirou os espaços que o Flamengo queria no primeiro tempo, lutou bem e teve oportunidade. Segundo tempo, depois com gol, com um pouco mais de espaço, o Flamengo conseguiu jogar um pouco mais, qualidade técnica forte do Flamengo, né? Faz um pouco a diferença. E aí é exigir demais do mental do jogador também, né, Paulo Nunes? Você já precisa fazer 2 gols, toma um no segundo tempo, quer dizer, você fica com menos de um tempo para fazer 3, aumenta a sua obrigação aí, contra um time que já é mais forte tecnicamente. Eu acho que do jogo anterior para esse, eu acho que o Vasco tem que levar um copo cheio, como se diz hoje no futebol, né, o Zé Ricardo, pelo grande primeiro tempo que o Vasco fez, né? O Vasco trouxe muitas dificuldades ao Flamengo, em termos de marcação, em termos de movimentação à frente, jogando com as linhas adiantadas. Teve momentos do jogo que o Vasco teve mais posse de bola do que o próprio Flamengo. Isso se a gente for analisar bem friamente durante todo o campeonato, essa dificuldade sempre teve. E o Vasco não, no primeiro tempo se impôs, né, com a vontade, com a determinação. O Flamengo estava com muitas dificuldades na construção. Você vê, aí o Flamengo tem um jogador também especial, né, que é o Arrascaeta, né? O Pedrinho estava falando aqui das jogadas de finalização. Ele escapuliu 2 vezes pelo lado esquerdo, né, buscando espaço. E ele é muito inteligente, né, Barreto? E aí o Flamengo soube... essa bola que o Pedrinho falou, metida do Figueiredo, né, cortando as linhas ali, bolão. Então o Vasco foi muito bem no primeiro tempo. Essa é outra jogada que o Pedrinho também citou, né? Chute do Pedro, teve rebote, o Gabigol chutou, ficou reclamando de pênalti. Agora qualquer chute também, todo mundo reclama de pênalti, né? Enfim. Agora, o Arrascaeta também não tem uma questão tática envolvida? Ele me parece ser o jogador que está mais confortável no sistema do Paulo Sousa. Parece que, assim, das funções que os jogadores tiveram que desempenhar, é por quê? Porque mudou menos a função dele? Porque, teoricamente, ele joga atrás do 9, né? E aí você tem numa beirada... Esses caras de beirada hoje, eles correm mais do que os laterais, né? O Flamengo faz uma saída de 3... hoje fez uma saída de 3 com o Felipe Luiz, soltando pelo lado direito o Rodinei e pelo lado esquerdo o Lázaro. Mas quando ele desce a marcação, quando o Vasco joga dentro do seu campo, ele vem para uma linha de 4 normal, quem faz o outro lado é o Rodinei por trás, Felipe Luiz se transforma em lateral e o Lázaro e o Gabigol fizeram os homens de beirada hoje, né? Então a Arrasca fica mais quase que na linha do Pedro ali no centro do campo, que a gente vai falar um pouquinho até sobre o posicionamento do Gabigol. Mas em tudo isso aí que você falou, alguém sofre um pouquinho, né? Não? Sofre, eu acho que sofre mais os homens de beirada. Se pega um time que mastiga muito, que maltrata muito o Gabigol hoje parece que sai mais. Lázaro também do lado esquerdo. Então, essa função do Gabigol hoje, eu acho que dá para jogar ele e Pedro em algumas circunstâncias. Mas... Lembrando que hoje não é escolha tática, né? O Bruno Henrique está machucado. Está machucado, óbvio. Mas quando ele está jogando normal, de 9, e ele sai para flutuar, ele causa dúvida no defensor, né? O defensor não sabe se vai acompanhá-lo ou se vai permanecer na linha.
Quando não acompanha, ele consegue fazer aquela jogada dele tradicional, de receber e jogar lá no segundo pau para o Henrique. Agora, quando ele ele não participa da armação, né? Ele recebe para dar o último passe. Ele recebe para dar o último passe. Agora, quando ele já se posiciona hoje como um cara que vai dar o último passe por obrigação e não por circunstância de movimentação, porque hoje ele jogou mais como se fosse um cara que flutuasse, que ficasse mais pela beirada, criando. E aí ele já entra num lugar congestionado. Porque uma coisa é eu sair de trás da última linha e apresentar no espaço vazio para construir. E outra coisa é eu estar naquele espaço ali onde já é congestionado e receber, que não é a característica dele. Como jogar de atacante, desculpa só colocando aqui, mas quando você está, né, o Pedrinho estava dizendo e eu concordo plenamente, quando você está aberto, sempre fazendo a diagonal para dentro, é diferente de você estar centralizado, jogando livre e fazendo essa diagonal para fora. Porque ele busca o espaço, né? Ele gera esse espaço. Para cá, não. Para cá, ele está indo para o meio onde está todo mundo. Então, dificulta o trabalho dele, né? Principalmente porque o Pedro hoje, na minha opinião, não teve uma movimentação também, né, que encaixasse com o Gabriel. Melhorou um pouco no segundo tempo, né? Mas também pelos espaços que o Vasco depois deixou, né? Porque teve que sair, o Vasco não teve outra alternativa, mas eu achei que o Pedro, no primeiro tempo, ficou muito preso lá dentro dos dois zagueiros do Vasco. Não foi um jogo assim de tremenda imposição do Flamengo, foi? Os números, pelo menos, não contam essa história, assim. A gente vai ver uma posse de bola... Daqui a pouco a gente mostra esses números. Uma posse de bola menor do que a que o Flamengo costuma ter. E principalmente no número de finalizações... Chegou um tempo, no primeiro tempo, que o Vasco tinha maior posse de bola. 53, se eu não me engano, a mais... 53%. E, Barreto, assim, o que eu estava conversando com o Pedrinho e com você lá no camarim, é que a gente não, vou falar por mim, eu tenho que começar a analisar o Flamengo esquecendo o Flamengo de 2019. Porque eu ainda me pego nesse pensamento, né? nessa exigência. Não são os mesmos caras? Cara, são 3 anos a mais, A técnica, na minha opinião, de muitos baixaram muito. Mas é o quê? Questão física? Não sei se é questão física, não sei se é a parte tática do jogo, o modelo de jogo, do treinador que está tentando implementar. Não sei se também, por o fato que o Flamengo vivia um momento em êxtase, então a confiança do jogador, ela impõe você a colocar isso dentro do campo. Na minha opinião, eu acho que o Arrascaeta, sim, me parece que sempre evolui. Mas o Flamengo de 2019, se a gente for analisar o jogo de hoje, friamente, o Flamengo está muito, mas muito aquém daquele Flamengo que a gente imagina. Me ajuda a traduzir aqui uma sensação de quem está olhando o jogo, Pedrinho, em termos táticos. Assim, me parece que falta, se a gente for puxar a comparação com o Flamengo de 2019, não exigindo que o Flamengo de hoje seja igual, mas assim, né? O que há de diferente hoje? Além de alguns nomes, evidentemente, daqui a pouquinho a gente mostra as escalações. Mas parece que falta um momento de explosão para o Flamengo de hoje. O Flamengo do Jorge Jesus trabalhava a bola, se postava no campo do adversário e aí parece que tinha uma hora que dava um clique, né? A velocidade do jogo mudava, os caras ficavam, né? Os caras parece que ficavam doidos de uma hora para outra. Esse time parece que não consegue ter esse momento, não consegue ter esse clique. Então, na realidade, Barreto, esse trabalho de bola que você citou bem, de girar, a gente está vendo aí a formação do Flamengo de hoje, de girar a bola de um lado para o outro, é justamente para você, no momento certo que encontrar o espaço, você verticalizar e acelerar. E aí tem algumas observações até em cima disso tudo que a gente está falando. Eu acho que o Flamengo hoje, ele é menos intenso, ele tem menos movimentos organizados, tudo também pelo momento e pelo processo que o Paulo Souza fez, né? Eu acho que assim, ele está mudando muito, obviamente, para observar, e aí você não automatiza os movimentos que são treinados, nem o meu conhecimento com o meu companheiro. A gente pode ter um movimento, eu e o Paulo, treinado, Pedrinho, quando você pegar a bola, o Paulo vai se movimentar para cá. Mas também no jogo vão ter algumas variáveis que pode fazer com que eu tenha uma outra atitude e o Paulo também perceba isso. Então, se é para eu dar no Paulo aqui, eu já percebi que não vai dar, o Paulo já se ligou, a gente faz outra. Isso é um conhecimento individual. Lembra daquele áudio que vazou de um jogador de um time pequeno do Rio? Do Boa Vista. Lembro. Do Boa Vista. Dizendo, era aquilo que... Os caras falam alguns negócios aqui que a gente não entende. Não dá para marcar eles, não. Então, acho que os movimentos não estão automatizados dos jogadores. E aí fica um time com menos intensidade, né, com menos pressão, como sempre foi, às vezes vulnerável quando perde a bola, que não era. Né, o Flamengo pressionava muito quando perdia a bola. E também o lado da competitividade do Vasco. O Vasco competiu bem hoje. Agora, está tomando forma? E aqui termina o Fla 10 Notícias Drops. Nos despedimos de todos e agradecemos a audiência.
Saudações rubro-negras.